Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal nessa tarde de quarta-feira, dia 3, o segundo dia de julgamento após o segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Hoje tivemos o pronunciamento da defesa de Jair Bolsonaro, que foi muito mal, viu pessoal? Por sinal, a defesa voltou a insistir na estratégia que vinha sendo utilizada anteriormente já pelos bolsonaristas de tentar desacreditar a delação de Mauro Cid, de dizer que Jair Bolsonaro não tinha nada a ver, que Bolsonaro não estava no Brasil e que Bolsonaro é inocente, mas sem apresentar nenhuma prova que pudesse ajudar o capetão dos gados. Pois é, foram muito mal e consequência disso é a saída do advogado de Jair Bolsonaro. Da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, do julgamento da primeira turma, o advogado Paulo da Cunha Bueno saiu completamente abatido da sessão e, ao ser questionado por jornalistas, disse que vai lutar até o fim por Jair Bolsonaro e, com uma cara de triste, disse que acredita na absolvição de Jair Bolsonaro. Vamos ver aqui, mas antes vai deixando seu like, pessoal, curte aí, o like leva o nosso vídeo a mais pessoas, se inscreva no canal se for novo aqui e vamos ver aqui a saída do advogado do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Doutor, e essa questão da anistia, o senhor acha que poderia criar uma indisposição com o STF, prejudicar o julgamento em que sentido? de alguma forma? Indisposição por quê? Porque é uma anistia durante o curso do julgamento. Ah, mas aí a anistia é uma questão política, né? Não é uma questão jurídica. Eu me atenho aqui à questão jurídica. O senhor acredita, então, na absolvição do ex-presidente? Acredito e vou acreditar até o final. Tem uma condenação? O senhor deve recorrer, se condenado? Não, qualquer decisão desfavorável, a defesa recorre dentro do que existe de possibilidade de recurso legal, né? E nesse encontro de hoje com o presidente, qual a pauta? Ah, não sei se vai haver. O senhor falou que não seria razoável a pena de... Os senhores falaram, né, de 30 anos. A defesa já considera uma pena em caso de condenação? Como eu disse, eu não acredito na condenação. Para vocês houve algum especial? Sim, isso a gente já colocou desde o começo, né? Dificuldade de acesso aos autos, etc. Dá licença só, pessoal, que eu tenho que ir. Como vocês viram aí, pessoal, é nítido que o cara está abatido e bem desanimado. E os jornalistas ainda o deixaram bem desconfortável ao fazerem uma série de questionamentos sobre a eventual condenação de Jair Bolsonaro. Fato é que acreditar que Jair Bolsonaro vai conseguir sair inocentado desse julgamento é a mesma coisa que acreditar em conto de fadas. Vocês concordam? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo. Outro fato que aconteceu no julgamento também foi a grande postura da ministra Carmen Lúcia, que em determinado momento fez uma pergunta que mostra que as chances de Jair Bolsonaro escapar desse julgamento sem ir para a cadeia, sem ser condenado, são praticamente nulas. Os advogados de todos os réus diziam que seus clientes tentaram demover Jair Bolsonaro e então a ministra questionou eles dizendo: demover de quê? E a resposta veio, olha só. Presidente, Pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a Muito prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Sensacional, pessoal. Como vocês viram aí, o advogado do general Paulo Sérgio Nogueira admitiu que Jair Bolsonaro tinha intenções golpistas e o advogado disse que Paulo Sérgio tentou a todo momento demover Jair Bolsonaro dessas intenções. O cara basicamente enterrou Jair Bolsonaro e fez uma espécie de delação ali dizendo que Jair Bolsonaro realmente tinha intenções golpistas. Que situação do capetão dos gados, hein, pessoal? E a Globo News trouxe a revelação que toda essa situação de Jair Bolsonaro, que todo esse cerco fechado a Jair Bolsonaro e a certeza da condenação dele o tornou tóxico para os aliados que estão tentando a qualquer custo se afastar do ex-mandatário do Planalto. Olha só. Se a gente fosse fazer aquele PowerPoint, lembra? Que a gente viu muito na Lava Jato, todos os caminhos levam ao ex-presidente, porque qual que era o objetivo final, segundo a investigação, segundo a denúncia? Um golpe para Bolsonaro permanecer da PF no poder. É disso que se trata. Então, assim, vai dar um golpe para quem se beneficiar. Boa tarde para você. Boa tarde. Essa grande ausência eloquente, né? A gente tem o clichê do silêncio eloquente, boa tarde, Sadi, colegas, assinantes. Essa ausência eloquente. Mas é interessante que a gente pode fazer esse organograma que você mencionou, todas as setas apontando para o Bolsonaro, mas as defesas são todas as setas tentando se afastar do Bolsonaro. Porque o bom que a gente vê é que o Bolsonaro se tornou tóxico para os outros acusados desse núcleo crucial. Não falava mais muito com ele, nunca tive essa ascendência, eu só cumpria a ordem. Ele é tão central que estão tentando se afastar dele, não tem nada a ver com ele. Bolsonaro se tornou tóxico para as outras defesas e agora as próprias defesas estão tentando jogar tudo no rabo de Jair Bolsonaro, perdoe minha expressão,
mas é o que eles estão fazendo, como vocês acabaram de ver pela própria defesa do Paulo Sérgio Nogueira. Já outro fato que também jogou uma bomba na cabeça dos bolsonaristas e aconteceu agora há pouco, segundo a Folha de São Paulo, é que o senador Davi Alcolumbre rejeitou votar uma anistia para Jair Bolsonaro no Senado Federal. A matéria traz que, de acordo com a Folha de São Paulo e outras fontes internas do Senado Federal, Davi Alcolumbre rejeitou votar anistia para Jair Bolsonaro e planeja votar um texto alternativo que apenas reduz penas para alguns envolvidos no 8 de janeiro. Essa seria aquela anistia para as pessoas que foram utilizadas de massa de manobra, para os golpistas que estão presos nesse momento, para reduzir a pena deles, mas sem atingir o ex-presidente da República. Notícia maravilhosa, né, pessoal? Vai deixando a opinião de vocês aqui sobre o que vocês acham. Agora vamos ver um trecho da defesa de Jair Bolsonaro tentando dizer que as acusações contra Bolsonaro são frágeis e que não existem provas contundentes o suficiente para Jair Bolsonaro ser preso. Olha só. Aquela que eu considero a acusação inicial, a gênese da acusação. A palavra do delator, como eu já disse aqui, que é a questão da minuta, entre aspas. Em primeiro lugar, nós precisamos deixar algo absolutamente claro aqui. A tal minuta é uma peça encontrada no celular do colaborador, que em seus depoimentos disse que não transmitiu a ninguém. Nessa peça há algumas digressões e um final que fala em GLO e estado de sítio. Peça que foi encontrada no celular do colaborador. O Ministério Público sustentou na denúncia, na primeira sustentação oral do recebimento, nas alegações finais e aqui, que essa minuta foi encontrada na sede do PL, na mesa do presidente Bolsonaro. Na época, foi feita, inclusive, uma ata notarial do Dr. Paulo, enviando para o presidente a tal minuta do CID, encontrada no celular do CID. Se ele tivesse, me parece que ele não precisava receber aquilo. Mas há uma ata notarial. E chega a ser pueril imaginar que ele foi para os Estados Unidos, voltou e deixou uma minuta na mesa. Ele, na verdade, tem uma conversa entre cliente e advogado que foi mandado para ele. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, o presidente disse, como disseram o ministro do Exército e o brigadeiro, chefe da Aeronáutica e chefe do Exército, general e brigadeiro, que houve uma conversa no dia 7/12. Houve uma conversa no dia 7/12. Doutor, me perdoe, apenas porque eu fiquei em dúvida. Vossa Excelência alude o tempo todo a ministro do Exército. Como esse ministério não existe, o senhor está falando de quem exatamente? Eu estou falando do chefe do Exército, me desculpe. O Freire Gomes. Freire Gomes, perdão. É porque eu fiquei na dúvida. O ministro da Defesa, mas você tem razão. Eu estou falando do chefe do Exército e do chefe da Aeronáutica na reunião do dia 7. Sendo importante dizer que o chefe da Aeronáutica não estava em dezembro, porque ele viaja no final de novembro, e, portanto, em dezembro o chefe da Aeronáutica não estava. Mas, como quer que seja, houve uma reunião com o ministro da Defesa, agora sim, vocês têm razão, com o ministro da Defesa, e com o chefe do Exército. Pois bem, o ex-presidente Bolsonaro, no seu interrogatório, disse o seguinte, respondendo a perguntas do relator da própria Defesa: o senhor conversou com alguém a respeito de alguma medida? Sim, eu conversei sobre medidas constitucionais. Vossas Excelências poderão dizer, era cabível, como disse o Ministério Público, uma conversa a respeito de uma decretação de estado de sítio ou de GLO? Não era cabível. E não foi feita. Não foi feita. Daí a se dizer que houve modificação de minuta para prender, isso é a palavra do delator. Isso é a palavra do delator, isso não aconteceu. Então, senhores ministros, nós precisamos, com a importância que tem esse julgamento, tratar a respeito dos artigos que estão na denúncia, o 359 LM. Porque aqui o procurador está falando de um iter criminis distendido. Na verdade, é uma distensão que bate o recorde mundial, porque na verdade nós estamos falando de algo que nunca foi visto, de um iter criminis que dura mais de ano. Pois bem. Ambos os artigos tratam de violência ou grave ameaça. Com todo respeito, como disse o professor Dueck, não é possível do ponto de vista jurídico. E agora, senhores ministros, eu vou encampar a tese da acusação. Da discussão de 7 de dezembro com o chefe do Exército, com o chefe da Aeronáutica, ministro da Defesa, da Aeronáutica não estava, mas eu vou encampar a tese do Ministério Público. O início de execução, nós estamos falando de um crime tentado, de atentado. E, portanto, na verdade, a mera tentativa é que configura a própria consumação do delito.
um crime de atentado. Mas esse crime de atentado não é porque de atentado que ele não tem um início de execução. Ele tem um início de execução. Ele tem um primeiro ato de execução. O que se quer, na verdade, aqui é dizer que a reunião, a live que deu margem à investigação do TSE, a reunião ministerial, a reunião com os embaixadores e a reunião de 7 de dezembro, estes fatos seriam, na verdade, o início de execução do crime de atentado. Mas sem violência e grave ameaça? Aonde está a violência ou grave ameaça? Disse bom, mas se houver a violência física, a grave ameaça física, o golpe estará consumado. Mas não é por isso que nós não temos, porque qualquer delito no direito penal tem um início da execução. Nós temos que ter um início da execução. Então, diz o professor Dweck, teria que ser a assinatura, a concordância entre eles, a partir do que, mesmo antes de se pegar nas armas, existiria, pelo risco ao bem jurídico, o início da execução. Só que, senhores ministros, dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal. Compara-se a questão da fuga de presídio. O planejamento não é. É a execução, por mais detalhado que ele possa ser. Por mais detalhado que ele possa ser. É a execução da violência que efetivamente consuma o delito. Não é possível se falar em início da execução numa live do TSE. Aonde está a violência ou grave ameaça? E aqui, senhores ministros, eu quero chamar a atenção para encerrar a minha fala, para dizer o seguinte. A legislação brasileira, ela não é exclusiva. Ela tem congêneres no mundo. Os americanos têm uma legislação em relação à preservação do Estado Democrático. Portugal tem, a Alemanha tem, o Brasil tem. E, admitindo a tese do Ministério Público, se verdadeira fosse, nós não estaríamos além de atos preparatórios. E quero dizer a Vossa Excelência, que Vossa Excelência bem sabem, ministro Dino, que já foi do Congresso Nacional, governador, e agora ministro, ministra Camilo, que está no TSE, acompanha todas as questões legislativas, foi discutida a questão aqui no Brasil dos atos preparatórios. Nos Estados Unidos existe a questão da conspiração. Em Portugal, os atos preparatórios. Na Alemanha, os atos preparatórios. Atos preparatórios sem violência. E o Brasil analisou isso no Congresso. Mas por uma opção legislativa, eles não foram tipificados. Está no projeto de lei. Portanto, se alguém dissesse a reunião com os embaixadores, a reunião de 7 de dezembro, tem que ser considerado um ato preparatório, mas isso fere o princípio da taxatividade, a pedra de toque do direito penal. Não se pode punir um ato preparatório. Como vocês viram aí, pessoal, são várias notícias aí mostrando que a defesa de Jair Bolsonaro está bem desesperada. E principalmente a defesa do próprio ex-capitão dos Gados, né? Tentando descredibilizar a delação de Mauro Cid, tentando atacar as provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, chegando a dizer que as provas são tão firmes quanto prego na areia, só que ao mesmo tempo eles não conseguiram apresentar nenhuma prova da inocência de Jair Bolsonaro. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, não saia do vídeo sem compartilhar, sem deixar o like. Logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.